Hoje a gente veio até Ferraz de Vasconcelos, aqui na Grande São Paulo, na fábrica da Newfix, para mostrar para vocês como é feito o parafuso. Bora ver? Talvez você tenha imaginado que fazer um parafuso é simples, é só pegar um pedaço de arame, cortar e tornear uma rosca. Mas calma, pega sua pipoca aí, senta no sofá e assiste esse vídeo, porque é muito mais legal do que você imagina. Começa pela matéria-prima. Antes de virar parafuso, é um enroladão de arames, que pode chegar a 10 km de comprimento e pesar quase 2 toneladas. Dependendo do tipo que vai fazer, o arame passa por um banho químico em ácido para tirar impurezas, depois enxágua com água e vai para mais um banho, agora de fosfato de zinco, que vai proteger o arame e servir como lubrificante. Além disso, esse fio recebe também outra camada de lubrificante, o sabão de trefila, que é para evitar atrito e superaquecimento. Essa máquina vai diminuir a espessura do arame, então ele sai da bobina e vai sendo puxado. No meio do caminho, ele vai ter que passar por uma peça que parece um funil, que é muito estreita, mais estreita do que ele. E ele já sai menor do outro lado. Só que isso acontece várias vezes. Então tem várias bobinas aqui que vão puxando o arame, fazendo ele passar por mais um funilzinho desse, por outro funil, até que no final ele sai muito mais fino. É como se fosse um chiclete que vai esticando. Pense num negócio quente. Só pra vocês terem uma ideia, de cada quilômetro que entra, saem 7 desse lado. É muito louco pensar que dá pra fazer isso com aço, né? Dependendo do produto, o arame vai passar por um forno de recozimento. Isso serve para ele ficar mais maleável, para evitar trinca. Não dá nem para chegar perto, tá muito quente. Ele fica aqui por 8 horas e depois mais 6 para esfriar. Agora chegou a hora do bate-cabeça. A coisa é feita na força bruta. Essa é uma prensa a frio. Ela primeiro vai cortar o arame do tamanho certo, depois dá uma primeira pancada que já faz o parafuso ficar mais ou menos no formato. A terceira molda a cabeça e a quarta arranca as laterais para a cabeça ficar no formato sextavado. Vamos tentar mostrar no slow motion aqui, mas não é fácil de ver não. Consegui aqui a peça que vai dentro da máquina para fazer a cabeça sextavada. Olha só, ela dá uma pancada no parafuso enquanto a cabeça ainda tá redonda. Essa pancada arranca fora um pedaço de ferro que vai formar esse restinho aqui, uma espécie de contrário da cabeça. Aqui onde vai ficar com cara de parafuso é na prensa rosqueadeira. Ele chega e passa por uma panela vibratória que vai deixar tudo bem alinhadinho. Lá dentro existem 2 peças que raspam em volta do parafuso que ainda não tem rosca e a rosca vai sendo criada na força, na pressão. O processo também leva bastante óleo e esquenta o parafuso. É daí que vem essa fumaça que você está vendo. A gente conseguiu a peça-chave de todo esse processo, olha de perto. O parafuso chega liso e são essas ranhuras que vão apertar e marcar a rosca. Aqui embaixo você tá vendo um lugar um pouco mais alto, serve para cortar a ponta do parafuso. Tanto que se olhar o parafuso de perto, a ponta ela é meio escura, porque esquentou muito. Dependendo do tipo de parafuso, essa peça é bem diferente. Essa aqui é de parafuso de máquina, aquele que serve pra gente colocar uma porca. As ranhuras são bem mais fininhas. Aqui eles também fazem porca, mas o processo é um pouco diferente. Primeira coisa que essa máquina vai fazer é cortar o arame já na altura da porca. Depois, na pancada, ela vai batendo em cima de um molde e essa rodelinha vai tomando um formato sextavado. Em seguida, tá na hora de abrir o furo no meio. Isso é feito na pancada também. Um punção vai batendo, deslocando o metal até que a porca sai furada desse jeito que você tá vendo aqui. Só que ela ainda não tem rosca. Se você tava pensando que tudo tava meio bruto, pense agora num processo violento. A porca, ela vai ser espremida contra essa peça aqui, que é um macho. Ela fica girando e tem essa parte contrária da rosca. É assim que a rosca vai se formando. O processo é tão violento, eu vou botar o microfone aqui do lado só para você ouvir. A quantidade de óleo que se usa é absurda.
Mas calma, que ainda não acabou a história do parafuso. Tanto ele quanto a porca vão passar por alguns processos que vão garantir que eles resistam bem na hora de serem usados. Começa com uma lavagem, com água mesmo, em alta pressão para tirar a sujeira. Depois, ele é secado em uma centrífuga. E aí vai para um forno a uma temperatura de 900 graus por 50 minutos. Mas não é um forno comum, é um forno com atmosfera controlada. Dentro tem um gás rico em carbono. O calor vai fazer esse carbono grudar na superfície do metal e isso vai deixar mais duro, aumentar a resistência do parafuso. Do forno, cai em um banho de óleo que vai fazer o parafuso esfriar bem rápido, ficando bem resistente. E ainda tem mais um banho. Pense num bicho higiênico. Ele serve para tirar o óleo da etapa anterior, mas ainda tem mais um banho de ácido para tirar qualquer princípio de ferrugem ou impureza. Isso tudo para preparar para a etapa final, que é a galvanização. Ali, o parafuso recebe um banho de uma solução de zinco que gruda por meio de uma corrente elétrica. E isso cria uma camada que impede a corrosão, não deixa enferrujar. E dependendo do tipo de solução, vai gerar parafusos prateados, dourados ou pretos. Isso aqui é muito louco. É uma barra de zinco que vai lá dentro e com energia elétrica, esse zinco vai saindo daqui e vai se depositando em cima do parafuso. Depois de um tempo, ela vai ficar assim, ó. Chegou a hora de embalar e como tudo aqui é um pouco mais complexo do que parece. Essa máquina aqui é uma balança dosadora. Os parafusos vão caindo em vários potinhos diferentes. Quando qualquer um deles atinge o peso certo, ele libera lá para baixo. Ao mesmo tempo, outra máquina vai montando as caixas. Chega um ponto que os dois se encontram e passam por uma conferência de peso mais uma vez. E só aí a caixa é fechada e fica prontinha para ir para o estoque. Olha que legal essa solução aqui. Quando o parafuso é muito grande, ele não pode ser jogado de qualquer jeito na caixa, tem que estar alinhadinho. Isso é feito com 2 blocos magnéticos que o parafuso cai no meio e ele já sai penteado, pronto para pegar. Para quem tá olhando de fora, é difícil de imaginar a variedade absurda de parafusos que existem. Só na minha mesa eu tenho 8 cabeças diferentes. Vamos ver se você conhece todas elas. Chata, trombeta, tampinha, flangeada, lentilha, panela, sextavada e redonda. E aí? Se você não conhecia todas, acho que vale aquele joinha, hein? Se a gente for considerar os tipos de rosca, os comprimentos e que aqueles também fazem prego, porca e rebites, só nessa fábrica são feitos mais de 6.500 itens diferentes. Por mês são produzidas aqui mais de 400 milhões de peças. Se a gente enfileirasse tudo isso, daria simplesmente para dar 2 vezes a volta ao mundo. Se você assistiu aqui, é provável que você goste desse tipo de fábrica grande que trabalha com coisa pesada, hein? Então dá uma olhada no Bora Ver que a gente gravou em alumínio, mostrando como é feito o alumínio, no caso mesmo, desde a bauxita até a folha de papel alumínio.